Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo com os pedidos de todos. Amém? Boa noite, estamos na área, viu? Boa noite, a paz de Cristo Jesus, o ressuscitado. Maurício na área, chegando aí. Olá, irmão Maurício. Olá, Rodolfo. Irmão Marcos, o que tem acontecido tem até me assustado um pouco, sabe? Eu confesso que outro dia eu recebi do Alex, até comentei muito isso com o Alex. Fiquei até feliz, né? Porque ele está compartilhando e estamos todos juntos aprendendo muito, né? E tem muita gente que está apostando, né? E a gente mais antigos ou mais novos, não importa, do tempo da graça, mas a gente vai para ouvir, né? Porque a gente está interessado em ver o que as pessoas estão falando no Espírito, que a gente entende que é no Espírito, né? Mas quando a gente ouve, vê que a pessoa não está na graça, né? Eu comentei isso até com o Alex e disse para ele: Alex, a coisa mais difícil da gente, quando a gente entra na graça, é sair da igreja. O problema todo é sair da igreja, porque na verdade nós saímos, quase todos, saímos da igreja. Mas o segundo passo é tirar a igreja de dentro da gente. Então o que acontece? Tem muita pessoa falando da graça, mas age ainda como pastor, como apóstolo, entendeu? Diz que é apóstolo. Vai fazer o quê se o cara diz que é apóstolo? A gente trata ele com respeito, com carinho, porque afinal esse é o entendimento daquele irmão, até que ele mude ou que o espírito o acorde, ele vai ficar com aquele entendimento. Tosco, tacanho, mas é aquilo. Vai fazer o quê? E por exemplo, esse França, ele está muito bem postado na graça, né? E a gente vê que ele está na graça. Agora, o Alex outro dia me mandou um negócio, até botou muito além do véu, no coisa. Mas o cara está completamente contaminado pela lei, né? Ele está misturando lei e graça ali, bacana, né? E aí, sem querer, a gente entra, alguns de nós, né, podem entrar. Por isso que diz que Satanás, né, e é o caso, né, porque quando a pessoa, sabendo ou não, faz o papel de Satanás, foi o caso de Pedro, né? Pedro, naquele momento, quando disse que Jesus ia para a cruz, não, você não vai fazer, a gente não vai deixar. Ele disse: aparta-te de mim, Satanás. Então, esse cuidado, né, também nós temos que ter o tempo todo, porque essas pessoas se travestem em anjo de luz. Então a gente pega lá, às vezes, uma coisa do irmão lá e traz, às vezes as palavras que a pessoa coloca até são bonitas, mas misturadas, né? E essa mistura, irmão Marcos, é sutil. Ela é muito fina, porque a diferença entre o evangelho da graça e esse outro evangelho é muito sutil. É exatamente o joio e o trigo. Então, você só percebe quando você vê o fruto. E a gente vê que esses homens não têm como frutificar, eles não têm como. A gente é visível neles, né? Eles estão falando de como é que se diz assim? O cara tem uns que se enchem de óleo, tem outros que fazem, e diz que está na graça. E ele não está, né? E tem, às vezes, um discurso bonito, né? Mas está falando em batismo nas águas. Quer dizer, ele está falando de obras da lei, ele não está falando da graça. Ele não está restrito, né, dentro daquilo que Paulo falou, ou seja, de Romanos até Hebreus. Se ele tiver contido ali, embasado naquela estrutura que está ali, tudo que ele falar, né, a gente vai entender como graça. Mas o que fugir dali, só se ele estiver falando no Espírito, dentro da estrutura, como você faz e como eu faço. Por quê? Porque nós já galgamos andares diferentes daquele que Paulo construiu. Ele construiu, ele foi até o terceiro andar, nós já passamos do terceiro andar, por isso que fomos muito além do véu. Então nós já estamos no quarto, no quinto e no sexto andar. E isso é previsto pelo próprio Paulo, que a gente olha como é que vocês edificam. O fundamento é esse, vocês não podem fugir do fundamento. Mas estando dentro do fundamento, a gente pode crescer. E nós temos feito isso. Mas a gente percebe que esses outros irmãos fogem do fundamento. Esse é o grande problema.
não é? Esse é o fundamento. Você vê como, por exemplo, Pedro, né, meteu o judaísmo de volta nos Gálatas e nos Efésios, e ele não deixou, e o Paulo não deixou. O Paulo chegou a brigar com Pedro até por causa disso. Por quê? Porque estava querendo trazer, né, os Gálatas, né? Ó, Gálatas insensatos, que já entraram na graça e estão voltando para trás. Que é isso? Isso não existe. Então tem muitos irmãos aí que estão travestidos como anjos de luz, mas estão falando coisas da lei. E isso se converte, o irmão acaba se convertendo no anticristo para nós, percebe? E esse cuidado a gente tem que ter, a gente tem que alertar sempre. Isso é que eu comentei bastante com o Alex e com outras pessoas que chegam, né, as coisas chegam aos meus ouvidos de uma maneira, eu procuro ser, né, mostrar direitinho que aquilo ali não é a graça, né? Mas esse cuidado tem que ser muito, muito constante nosso, né? Não pode esmorecer nisso, tem que mostrar, né? É uma, vamos dizer assim, entre aspas, é uma demonstração no espírito, né? Que todos nós estamos sujeitos quando estamos na mesa do Cordeiro, porque a mesa do Cordeiro foi feita para isso, né, irmão Marcos? Você melhor do que ninguém sabe disso. A mesa do Cordeiro foi feita para a gente, toda a palavra que sai da nossa boca, ela é testada, para saber se ela vem do homem ou se ela vem do Cristo, né? Se ela vem do diabo, que é a parte humana nossa, que é uma tendência de querer trazer as coisas para o nosso entendimento, e não é assim que funciona. Na graça é tudo no Espírito de Cristo. Então, se a pessoa se aparta, se arreda disso, então ela está sendo Satanás. Então, ou é Cristo ou é Satanás. É aquele combate do deserto. É o bom combate, né, irmão? A gente está sempre combatendo o bom combate. Isso é que tem chegado, vamos dizer assim, nos meus ouvidos. Eu quis explanar bem para os irmãos verem que existe uma contextualização bastante panorâmica disso, e que é um assunto que dá margem a uma boa fala da parte de Cristo, né? Amém? Vou só até aí. Aí está certo. E prosseguindo. Então, como é que se diz assim? A gente percebe que um está complementando o entendimento do outro, e aí vai, entendeu? Ninguém fica. As pessoas na carne é que sentem isso. Aqui no espírito, como o objetivo nosso é chegarmos juntos, então como um vai corrigindo o outro, automaticamente a gente vai caminhando para o alvo, entendeu? Então não há esse tipo de preocupação, né, do homem competindo com o outro, né? Uma igreja competindo com outra igreja. É isso que a gente vê no mundo. Mas isso é o quê? Isso é carne. Tá certo? Então, quando a gente começa a dar lugar a isso, a gente fala, caramba, não posso fazer isso. A gente volta atrás. Por quê? Porque a palavra que está dentro de nós, entenda, como é que a gente vê isso aqui? Primeiro, o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Então, todo mundo já tem a palavra dentro da gente. Quando a gente crê, né, que foi perdoado, entende o perdão de Deus, aí a gente é despertado. Então, o que é o batismo na minha visão? O batismo é a palavra de Deus passa a confrontar. Então, a palavra de Deus passa a ser viva e eficaz dentro de mim, por exemplo, falando de mim, dentro de mim para me corrigir, percebe? Então, ela começa a me confrontar nas coisas que eu faço, para que eu erre menos. Por isso é que Paulo dizia, depois que você começa a errar menos, porque tudo que eu queria acertar, eu errava, e tudo que eu queria errar, eu às vezes acertava, sem querer eu acertava no alvo. Então havia um descompasso na carne com relação às atitudes. Por quê? Porque a palavra não estava sendo o seu Deus. Porque Deus não estava sendo o Deus da nossa vida. A palavra não estava, como é que diz assim, cortando dentro de nós com a sabedoria que é própria àqueles que são espirituais. O carnal, a espada não corta ele. Ele simplesmente vive aquilo. Então,
ele tem a noção de que está certo ou de que está errado, mas ele não consegue corrigir porque ele está na carne, percebe? Ele não está com o espírito vivificado como nós. Por isso é que nós, com o espírito vivificado, a palavra nos corta muito mais. Então ela nos confronta e ela vai nos corrigindo. Então, por isso é que a gente não tem esse sentimento. Então, quando a gente percebe que houve um sentimento, é porque o homem falou um pouquinho, a gente encolhe esse homem, né, que diminua eu, para que Cristo cresça em mim. Então, o Cristo é a correção que vem da palavra que está na boca do outro irmão, percebe? E isso é de uma sabedoria, assim, tremenda, porque isso vai nos complementando e nos levando para cima e para o alvo, cada vez mais rápido. Vou só até aí. Boa noite, graça e paz aos irmãos. Conectei aqui, sala, ouvi os áudios anteriores aí, né, até chegar nesse último áudio aqui do irmão. E é isso aí, para poder ouvir, perguntar, contribuir, enfim, para termos um aqui na mesa, né? E assim Cristo poder ter o espaço entre nós, né? Onde 2 ou 3 eu ali estarei. Então, cremos que estamos aqui, né? E que Cristo vai falar. Então, estamos aqui para ouvir. Mas eu vi essa última mensagem aí, irmão Rodolfo. Até porque sou inscrito lá, né, no canal do irmão aqui de Caxias, chegou aí, Geraldo, né? Não sei se é Geraldo Rocha, acho que é outro sobrenome que não tem, não sei. E essa palavra aí, né, do Ana Luz, né? Eu acho que é isso. E é muito boa a palavra, né? Eu ouvi hoje. E realmente ali traz um esclarecimento, né, sobre essa questão aí. Muito boa para os irmãos, né? Muito bom. Então, irmãos, essa semana que passou, fiquei um pouco displicente em ouvir, mas eu sei que tive alguma coisa por aí, mas não ouvi, não acompanhei os movimentos, né? Mas estamos aqui na mesa, vamos colocar, irmão Rodolfo e outros irmãos, né? O que tem visto, o que tem ouvido, para a gente juntos colocar fogo nisso, né? Então, é como Paulo diz, né, nosso primeiro irmão, que existe obras, né, que são feitas de ouro, de prata e pedras preciosas. E existe obras feitas de madeira, de feno e de palha, né? Mas o que diferencia o resultado de tudo isso é o fogo, né? Então, o fogo, ele é a prova do Espírito, né, com respeito, né, à verdade dos fatos, né? E nós que já temos chegado aonde temos chegados, né, nós não podemos voltar, né? Então, nós temos que avançar à frente, né? E ajudar aqueles que estão atrás, né, que vêm vindo, né, a pisar as mesmas pisadas, né? Porque já pisamos e já passamos, né? Então olhamos e vemos alguns irmãos que não vêm na mesma pisada, né? Então a gente é bom, né? A gente alerta e fala aos irmãos, olha, cuidado que já passamos por aí. E a coisa não é bem por aí, é por aqui, assim por diante, né? Portanto, aquilo que nós já temos chegado, que o Espírito tem mostrado, nós não paramos, né? Nós continuamos avançando, né? Avançando, né? E é ajudando os irmãos também que vêm vindo, né? E vêm chegando, né? Portanto, a mesa é livre para a gente perguntar, colocar as situações, né? Não temos vergonha, né? E temos toda a liberdade, né? Porque quando a gente fala do Evangelho, né? Ele não é algo pessoal, né? O Evangelho não é meu, né? Não é do irmão Rodolfo, não é de ninguém. O Evangelho é de Cristo, né? E é do Cristo que está em nós, né? E o Evangelho é de Deus, veio de Deus, né, irmãos? Então não defendemos o interesse nosso, mas sim do Senhor nosso Deus, né? Então é bom a gente saber, né, irmãos, o que acontece, o que não acontece, o que foi dito, o que não foi dito, né? E colocarmos o assunto para ser debatido, né?
para ser julgado, né, no espírito, né? Essa é a mesa do Cordeiro, né? E por isso que nós estamos sempre de prontidão, né, pronto a ouvir, né, e a dar razão das coisas, né, que já temos alcançado, né? Porque aquilo que nós alcançamos, nós não perdemos, né, irmãos? E nós fazemos um bom depósito, né? E aquele que tem um bom depósito, né, sempre tem, né, o que repartir, né? E então a gente não perde a oportunidade mesmo, né? Daquilo que o Espírito nos der. Câmbio. É verdade, eu concordo com os irmãos aí, e com a colocação do irmão Rodolfo. É como Jesus, Cristo, quando esteve aqui em carne, ele falou, né, que não podia colocar remendo velho em panos novos, né? Então, não pode misturar a graça com a lei, né? Então, se a gente já chegou a um entendimento do Espírito, a gente não pode voltar a fazer aquelas mesmas coisas que antigamente a gente fazia, né? Que era batismo, jejum, imposição de mãos, visitando o templo, essas coisas todas, né? É o viver como um judeu, né? Indo lá no Muro das Lamentações, orando 3 vezes ao dia, essas coisas. Então, Cristo agora ressurreto, ele penetrou além do véu, né? Então ele está habitando dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa comunicação é de espírito para espírito, né? Não é mais carnal. Não é uma coisa que você vê pela aparência, né? Como Paulo falava. Se conhecemos Cristo em carne, dessa maneira já não conhecemos mais. O que tudo se fez novo, as coisas velhas já foram embora, já não dá mais para voltar para lá, né? Eu comparo vou usar um dialeto de quem joga videogame. Quem joga videogame sabe muito bem, quando a gente passa da primeira fase, vai para a segunda, vai para a terceira fase, então já vai avante, vai indo para frente, não volta mais para a primeira fase, nem para a segunda, vai para frente, vai indo em busca do que acrescenta, o que vai acrescentar. Então, é uma novidade que acrescenta a fase seguinte, como o irmão Rodolfo colocou aí, que Paulo ele colocou lá o alicerce, falou quem era o alicerce, Cristo, a rocha. Em cima dessa rocha a gente vai construindo, e cada um vê como constrói, né? Porque se tiver fora do alicerce vai cair. É isso. Mas o que o irmão Rodolfo colocou eu entendi assim e é verídico. Exatamente. O que o irmão falou está confirmando aquilo que eu disse, mas eu também acrescento algumas coisas em cima do que o irmão Marcos falou, não é? Porque o que acontece? Hoje em dia tem muita gente chegando ainda na graça, né? E a nossa obrigação, vamos dizer assim, de irmãos mais velhos, né? De olhar também por esse caminho, né? Porque é o caminho de Cristo. Então é o caminho que nós todos estamos trilhando. O nosso objetivo não é chegar na frente dos outros, né? Como no sistema religioso a gente vê que as pessoas ficam fazendo mistério de tudo, né? Aqui nós não temos mistério. Aqui tudo que a gente tem, a gente compartilha com os irmãos. Ou seja, qualquer pão recebido, ele é imediatamente repartido com os irmãos. Em primeiro lugar, para saber se aquele pão ou é pedra. Essa é a primeira coisa. Porque a gente não pode transformar pedra em pão, não é verdade? Então, o primeiro teste aqui na mesa do Cordeiro. Por isso é que a gente está aqui, como o irmão Marcos falou. Bota no fogo.
né? O que for de vidro quebra, quer dizer, o que for de palha consome, mas o que for coisa para a vida eterna fica, permanece para sempre, né? Então as obras de ouro, prata e pedras preciosas vão permanecer, né? E o que é palha, feno, né? Não vai vingar, vai ser queimado, né? Esse é o objetivo que diz que é recolher o joio, né, e tacar fogo nele. Esse é o objetivo da gente aqui. Então a gente taca fogo nesse joio para que ele não contamine mais. Mas é aquilo que eu estava falando no início, volta e meia aparece alguma coisa que a gente traz, um de nós traz. E aí acontece isso. Vem misturado, né? E a gente sabe que eles vão vir misturados. Mas como agora já estamos na época da ceifa, nós não estamos mais na época da semeadura, nós estamos na época da ceifa. Então é preciso a gente já recolher esse joio e tacar ele no fogo. É o que a gente está fazendo aqui na mesa do Cordeiro, exatamente isso, irmão Marcos. Né? Nós estamos recolhendo esse joio e tacando fogo. Foi para isso que eu quis alertar, porque a gente sempre está trazendo coisas e qualquer um de nós está sujeito a trazer alguma coisa que venha misturado. Qualquer um de nós, né? Todos corremos riscos, né? Porque afinal estamos vivendo. Então tudo que falamos, tudo que dizemos, tudo que caminhamos, né? Nós vamos caminhando dentro do caminho de Cristo, mas esse joio está muito entranhado. Então, às vezes a gente, principalmente quando está no início, a gente tem muita dificuldade para conseguir vislumbrar o que é um e o que é outro, porque eles são muito próximos, sabe? É um fio da navalha, né? Você bobeou, você pisou errado, você corta o pé, entendeu? O caminho é estreitinho, entendeu? Então é complicado isso. Então é preciso que nós que estamos já mais alertas assim, a gente vê isso logo, a gente alerte os nossos irmãos para que eles não caiam nessa esparrela do maligno, porque é uma esparrela do maligno. E tem muita gente dizendo que está na graça e não está. Não está não, não está não. Né? Nós recentemente vimos isso lá na nossa mesa do Zap, estava ali misturado o entendimento, tinha um entendimento misturado. Tinha muita coisa da graça, com certeza. Mas veio no bolo uma coisa, né? Então, a gente aqui não estou cabendo aqui analisar a situação em si, né? Vale o comentário, né? Que a gente tem que estar vigilante, né? Quando a gente for compartilhar, a gente tem que estar atento. Claro que a gente escapa, por isso que a gente está dizendo, né? Tem alguns de nós que ainda estão no início, então é natural que cometa equívocos, todos cometemos, né? Em qualquer momento, cada um de nós está sujeito a cometer um deslize, qualquer um. Ninguém é tão, como é que se diz assim, tão capacitado que não possa aprender, nem tão tolinho que não saiba ensinar. Claro que todos estamos buscando essa maioridade em Cristo, né? Então, se estamos juntos, o objetivo é esse, é levar todo mundo a um patamar maior. E essa tem sido a nossa preocupação. E o que a gente tem que dizer é isso. Nenhum de nós, que a gente nunca fique triste, né? Eu, por exemplo, aqui na mesa, isso eu posso falar por experiência própria. Eu já fui, como é que se diz assim, instado, né? Várias vezes, né? Pela própria palavra, às vezes não pelo irmão, né? Mas pela própria palavra. Mas quando sou pelo irmão, normalmente os irmãos chamam assim, ou mesmo assim na sala, né? Às vezes acontece, né? A própria palavra que o irmão Marcos está falando, ela foi contrária, vamos dizer assim, a alguma coisa que eu tinha dito antes, ou vice-versa. Isso já aconteceu conosco aqui. Mas a gente não vê nenhum de nós dando muxoxo nem reclamando. Essa é uma preocupação que a gente não vê no sistema religioso. No sistema religioso as pessoas zangam, brigam, vão embora, ficam zangadas, batem o pé, né? Parece crianças mal criadas. Aqui nós não somos, aqui a gente já é adulto. Então a gente tem esse entendimento e que estamos em Cristo. Então estamos andando, caminhando cada vez mais em direção ao alvo, deixando essas pequenas coisas, porque isso é uma pequena coisa, para trás, e nos direcionamos, como disse o Maurício, para o alvo, né, deixando para trás as coisas que ficam e seguindo reto para frente, né? Que esse é o nosso objetivo. E juntos, isso é mais importante,
Porque a gente não vai deixar ninguém para trás. Cristo não deixa nenhuma das suas ovelhas para trás, não é isso que ele diz? E qual é a nossa obrigação de irmãos? É de puxar um ou outro para que entre no caminho e siga avante junto conosco, não a gente na frente da pessoa, não. Se a pessoa puder ir na nossa frente, também não tem problema, vamos juntos também. Se o outro estiver do lado, o outro está mais atrás, não há problema, a gente vai andando junto, até chegar, né, na Jerusalém Celestial, que é o nosso objetivo maior, né? Porque nós já estamos no céu do entendimento, então agora só falta o momento, né, o grande finale, né? Vamos dizer assim, o grande finale. Vou só até aí. Aí tá certo. E prosseguindo. Então, como é que se diz assim? A gente percebe que um está complementando o entendimento do outro e aí vai, entendeu? Ninguém fica. As pessoas na carne é que sentem isso. Aqui no espírito. Como o objetivo nosso é chegarmos juntos, então como um vai corrigindo o outro, automaticamente a gente vai caminhando para o alvo, entendeu? Então não há esse tipo de preocupação, né, do homem competindo com o outro, né? Uma igreja competindo com outra igreja. É isso que a gente vê no mundo. Mas isso é o quê? Isso é carne. Tá certo? Então, quando a gente começa a dar lugar a isso, a gente fala, caramba, não posso fazer isso. A gente volta atrás. Por quê? Porque a palavra que está dentro de nós, entenda, como é que a gente vê isso aqui? Primeiro, o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Então, todo mundo já tem a palavra dentro da gente. Quando a gente crê, né, que foi perdoado, entende o perdão de Deus, aí a gente é despertado. Então, o que é o batismo na minha visão? O batismo é a palavra de Deus passa a confrontar. Então, a palavra de Deus passa a ser viva e eficaz dentro de mim, por exemplo, falando de mim, dentro de mim para me corrigir, percebe? Então, ela começa a me confrontar nas coisas que eu faço, para que eu erre menos. Por isso é que Paulo dizia, depois que você começa a errar menos, porque tudo que eu queria acertar, eu errava, e tudo que eu queria errar, eu às vezes acertava, sem querer eu acertava no alvo. Então havia um descompasso na carne com relação às atitudes. Por quê? Porque a palavra não estava sendo o seu Deus. Porque Deus não estava sendo o Deus da nossa vida. A palavra não estava, como é que diz assim, cortando dentro de nós com a sabedoria que é própria àqueles que são espirituais. O carnal, a espada não corta ele. Ele simplesmente vive aquilo. Então, ele tem a noção de que está certo ou de que está errado, mas ele não consegue corrigir porque ele está na carne, percebe? Ele não está com o espírito vivificado como nós. Por isso é que nós, com o espírito vivificado, a palavra nos corta muito mais. Então, ela nos confronta e ela vai nos corrigindo. Então, por isso é que a gente não tem esse sentimento. Então, quando a gente percebe que houve um sentimento, é porque o homem falou um pouquinho, a gente encolhe esse homem, né, que diminua eu, para que Cristo cresça em mim. Então, o Cristo é a correção que vem da palavra que está na boca do outro irmão, percebe? E isso é de uma sabedoria, assim, tremenda, porque isso vai nos complementando e nos levando para cima e para o alvo, cada vez mais rápido. Vou só até aí. É verdade, irmão. Eu usei o videogame porque quando eu era criança, a gente brincava de videogame e na época era muito difícil alguém ter um videogame. Então um amigo tinha um videogame, a gente se reunia na casa daquele amigo para jogar videogames. Ali a gente ficava horas e horas jogando. E às vezes um descobria um segredo ali, uma passagem secreta que levava para o segundo estágio, para o terceiro estágio. E aí todo mundo ficava admirado com aquela descoberta. E aí ia perguntar, como que você conseguiu? E a pessoa que conseguiu descobrir o caminho tinha toda a paciência, todo o discernimento para ensinar o caminho secreto. E aí ensinava os outros, entendeu? Ou quando aquela pessoa já conseguia
chegar no segundo estágio, os outros não precisavam nem ir para o primeiro, eles já participavam do segundo estágio, juntos ali, todos juntos participando do segundo estágio. E às vezes nem era o que conseguiu o segundo estágio que conseguiu o terceiro, era outra pessoa que conseguiu o terceiro. Então era uma experiência trocada, coletiva, vivendo coletivamente aquele jogo. E eu vejo assim na Igreja de Cristo, né? Como os irmãos colocam aqui na mesa do Cordeiro, vivendo experiência um com os outros, um ensinando os outros. Quem tem, vai dar. Quem ainda não tem, recebe e depois pode ter para dar também. E assim a gente vai tendo o discernimento espiritual e crescendo em graça. Até aí mesmo. É isso mesmo, esse é o nosso objetivo, né? É o nosso objetivo, é dar a mão para os irmãos, né? Uma ocasião, nós estávamos aqui, isso tem mais de ano, e a gente estava na época das Olimpíadas, tá lembrado disso? Pois é, então na época das Olimpíadas apareceu uma coisa interessante, né? Apareceram uns africanos. E aí o pessoal estava incentivando eles a correr um com o outro, que diz que os africanos são assim bons corredores, né? Que eles têm um perfil atlético para corrida, né? Não para natação. É difícil você ver uma pessoa de cor negra, né, nadando muito bem. Normalmente você vê ele correndo muito bem. Os brancos são melhores nadadores e até os asiáticos também. Mas os negros já não são tão bons nadadores. A gente tem percebido isso pela apresentação deles. Não sei se é questão de oportunidade ou se realmente é uma coisa mesmo de raça, não sei. Mas às vezes eles não têm oportunidade porque não tem piscina, né, e tal. Também pode ser isso. Mas é o que a gente tem visto, então ficou assim mais ou menos um arrazoado disso. Então, eles o pessoal ocidental, vamos dizer assim, mandava eles correrem. E aí o que aconteceu? Foi uma experiência interessante. As crianças todas deram a mão e correram juntas até o outro lado. Uma não quis ganhar da outra. Eles deram a mão e foram juntos. E isso justamente foi visível para nós aqui na mesa do Cordeiro. E isso ganhou forma porque é exatamente isso que sentimos, né? Ou seja, nós estamos com o objetivo de chegar lá no alvo, que é a Jerusalém Celestial, que é o Cristo perfeito em nós, ressurreto, né? Que é a cidade eterna, vamos dizer assim, né? A Jerusalém Celestial. Então a gente quer chegar lá, mas a gente não quer chegar sozinho. Não temos como chegar sozinho. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é uma coisa incontestável nas nossas vidas. A gente sabe que se a gente não olhar para o próximo e ver Cristo nele, a gente não está no reino. A gente sabe disso. Que as pessoas que olham uns para os outros e veem uma pessoa deformada, chamam o cara de idiota, que isso é um burro, isso é isso, entendeu? Esse ainda não enxergou realmente o reino de Deus. Por quê? Porque ninguém é burro, ninguém é idiota, todo mundo tem seus altos e tem os seus baixos, né? Todos nós, né? A gente é muito inteligente, às vezes, numa determinada área, né? E na outra é um fracasso total. Então, isso é assim com todos, né? Ninguém é bom de tudo, né? É difícil. Bom de tudo só Cristo mesmo, né? Mas nós vamos chegar nisso, né? Mas é preciso que a gente se dê as mãos para que juntos a gente chegue lá nesse alvo. Tá certo? Então esse é o objetivo da mesa do Cordeiro. Por isso que a gente fala, a gente não tem que ter constrangimento, seja para aprender e seja para ensinar. Isso é muito importante, né? Porque nós todo dia estamos aprendendo e estamos ensinando. Quantas vezes aqui, né? Às vezes está só eu e o Marcos sozinho, às vezes a gente não tem a participação dos irmãos. E aí o que está acontecendo? Ele fala uma coisa e aí eu complemento, ele fala outra, como a gente está fazendo aqui agora, né? Exatamente assim, essa sempre é a mesa, né? E aí, de repente, ele falou uma determinada coisa e teve até um certo entendimento, vamos supor, né? E eu aqui, quando ele estava falando, já tive um outro, vamos dizer assim, mais adiantado.
E quando eu estou falando, ele já teve um outro mais adiantado ainda. Olha só que coisa interessante. E aí nós vamos complementando. E aí a gente vai entendendo que aquele nosso entendimento era intermediário para chegar num patamar mais alto. Então ninguém fica constrangido nem magoado. Deixa isso que eu quero deixar claro, isso é bacana. Porque a gente, no espírito, a gente não tem esse negócio, não envolve o homem. Quando envolve a carne do homem é que tem esse tipo de muxoxos, por isso que às vezes eu não permaneço muito, às vezes em outras salas. Oi, irmãos, minha conexão caiu aqui por um tempinho, mas voltei. Estamos aqui. Ah, aí tá certo. E prosseguindo. Então, como é que se diz assim? A gente percebe que um está complementando o entendimento do outro, e aí vai, entendeu? Ninguém fica. As pessoas na carne é que sente isso. Aqui no espírito, como o objetivo nosso é chegarmos juntos, então como um vai corrigindo o outro, automaticamente a gente vai caminhando para o alvo, entendeu? Então não há esse tipo de preocupação, né, do homem competindo com o outro, né? Uma igreja competindo com outra igreja. É isso que a gente vê no mundo. Mas isso é o quê? Isso é carne. Tá certo? Então, quando a gente começa a dar lugar a isso, a gente fala, caramba, não posso fazer isso. A gente volta atrás. Por quê? Porque a palavra que está dentro de nós, entenda, como é que a gente vê isso aqui? Primeiro, o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Então, todo mundo já tem a palavra dentro da gente. Quando a gente crê, né, que foi perdoado, entende o perdão de Deus, aí a gente é despertado. Então, o que é o batismo na minha visão? O batismo é a palavra de Deus passa a confrontar. Então, a palavra de Deus passa a ser viva e eficaz dentro de mim, por exemplo, falando de mim, dentro de mim para me corrigir, percebe? Então, ela começa a me confrontar nas coisas que eu faço, para que eu erre menos. Por isso é que Paulo dizia, depois que você começa a errar menos, porque tudo que eu queria acertar, eu errava, e tudo que eu queria errar, eu às vezes acertava, sem querer eu acertava no alvo. Então havia um descompasso na carne com relação às atitudes. Por quê? Porque a palavra não estava sendo o seu Deus. Porque Deus não estava sendo o Deus da nossa vida. A palavra não estava, como é que diz assim, cortando dentro de nós com a sabedoria que é própria àqueles que são espirituais. O carnal, a espada não corta ele. Ele simplesmente vive aquilo. Então, ele tem a noção de que está certo ou de que está errado, mas ele não consegue corrigir porque ele está na carne, percebe? Ele não está com o espírito vivificado como nós. Por isso é que nós, com o espírito vivificado, a palavra nos corta muito mais. Então, ela nos confronta e ela vai nos corrigindo. Então, por isso é que a gente não tem esse sentimento. Então, quando a gente percebe que houve um sentimento, é porque o homem falou um pouquinho, a gente encolhe esse homem, né, que diminua eu, para que Cristo cresça em mim. Então, o Cristo é a correção que vem da palavra que está na boca do outro irmão, percebe? E isso é de uma sabedoria, assim, tremenda, porque isso vai nos complementando e nos levando para cima e para o alvo, cada vez mais rápido. Vou só até aí. Então, como eu estava dizendo, essa palavra, né, ela vai cortando dentro de nós. Esse Espírito vivificado, que é a palavra, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo e a palavra são a mesma coisa. No nosso interior, o fundamento é o mesmo. Cristo em nós é a palavra em nós, porque ele é a palavra, né? Cristo é a palavra de Deus, e é como um rio, né? Então está sempre jorrando, né? E esse rio que vem jorrando, tem sempre uma novidade, porque a água nunca passa de novo no mesmo lugar, ela está sempre sendo renovada. Então a gente vai tendo entendimentos mais profundos a cada momento, e a gente vai conseguindo ir além do véu, e mais além do véu, e muito além do véu, entendeu? Por isso é que a gente fala que a gente mantendo o arcabouço do fundamento da palavra, né, da constituição do novo pacto dentro de nós, que é a graça maravilhosa,
a gente vai galgando edifícios mais altos. Por isso não ficamos falando da Escritura. Percebe? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas o irmão Rodolfo parece que ele é contra a Escritura. Claro que não. A Escritura foi a base para nós chegarmos até aqui. Mas depois que chegamos, nós temos que progredir. Tá certo? Temos que continuar esse arcabouço, porque a Escritura, como o irmão Marcos sempre fala, ela não parou de ser escrita, a Escritura continua escrita, só que ela é vivida, ela não é escrita, ela é falada, ela não é escrita, percebe? Então a Bíblia em si, ela continua. Ela está andando. Os Atos dos Apóstolos, entre aspas, né? E aqueles contos do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles continuam, porque é uma histórica, são livros históricos, por isso que é chamado livros históricos, não são evangelhos. Foi o bispo católico que colocou o nome daquilo ali de evangelho, mas não são evangelhos. A gente percebe claramente que ali não está o evangelho. O evangelho está em Paulo, nas cartas paulinas, tá certo? Nem nas cartas joaninas, nem nas cartas tiaguinas, nem de Judas, né? Está ali conteúdo da graça. A gente percebe que está ali uma mistura. Né? Porque eles misturam mesmo lei com graça, porque eles não eram apóstolos dos gentios, e Paulo era. Por isso é que há muita confusão de entendimentos entre as pessoas. Por isso é que aquela história do misturar, que o irmão Maurício Thiago falou aí, de misturar o vinho novo, né? o remendo de pano velho em roupa nova, né? Não dá, né? Remendo velho em roupa nova vai dar encrenca, né? E a bebida nova no odre velho também vai dar problema. Então, essa é a citação que o Cristo faz. Então, o Paulo corrobora isso, né? E ele diz que a gente realmente não pode misturar as duas coisas, porque senão a gente faz um retrocesso. Então temos que ir adiante, seguindo sempre para frente, né? E isso nós temos conseguido. Então, por isso, tem tantas pessoas que ficam me mandando todo dia, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, eu não quero receber isso. Eu já passei desse negócio. Não me interessa que a pessoa me mande uma citação da Bíblia. Aquilo para mim é uma grande, desculpa a expressão, mas é uma grande tolice. Por que é uma grande tolice? Porque aquilo ali, se você não conhece, a palavra não está dentro de nós, a palavra já está dentro de você. Você precisa ser relembrado da palavra que está dentro de você? Será que você não sabe? Sabe. Todos nós já sabemos. Então, aquela citação ali é uma perda de tempo, segundo o meu ver, tá certo? Porque ela não está, como é que se diz assim, contribuindo para o meu crescimento em nada, percebe? E nem para os irmãos que está sendo, não, mas aquele irmão ali, que linda palavra. Mas não adiantou nada, porque não fez ele crescer em nada. Agora, quando o irmão fala, aí a palavra, por isso que eu digo, nós já estamos num edifício mais alto do que os 3 andares que o Paulo andou. Paulo andou muito bem, ele deve estar feliz que a gente já está mais num degrau ou 2 degraus, além daquilo que ele estruturou, porque ele estruturou a base do Evangelho. Mas nós continuamos essa obra. Ele foi o início e nós estamos sendo o fim, né? Ele foi o arcabouço e nós estamos sendo o acabamento, percebe? Então é isso que a gente está falando. Não que a gente seja maior do que Paulo, ninguém é maior, né? Ele mesmo já diz na própria palavra dele que um rega, né? que um planta, o outro semeia, o outro rega, mas quem dá crescimento é Cristo, né? Então nenhum de nós é maior nem menor nisso, né? Todos somos iguais, mas já estamos lá mais na frente, porque a gente não pode ficar parado. Então, como o irmão Maurício Thiago falou, a gente está prosseguindo para cima, estamos andando para cima. Então o edifício está subindo, ele não está no 3º, nem no 4º, nem no 5º andar, ele já está lá em cima, ele já tá no céu, percebe? E no céu é que andar, é o 34º, é o 49º, a gente não sabe. A verdade a gente não sabe, mas estamos indo cada vez mais para cima. Por isso não ficamos falando da Escritura, porque a Escritura é a base da coisa. A Bíblia é a base daquilo, eu não preciso voltar na base, porque eu estou andando para trás. Eu tenho que andar para frente. Por isso,
volta e meia, a gente cita às vezes a Escritura, lógico, para dar apoio numa determinada coisa, até porque as pessoas cobram isso da gente. Mas não que a gente queira falar disso, percebe? Às vezes a gente é obrigado a citar um texto da Escritura, porque, primeiro, porque aprendemos por esse caminho. Olha só, como é contaminação ainda do sistema religioso. O sistema religioso, ele contaminou a gente de tal maneira que a gente fica sendo bibliota sem querer. Tá certo? Volta e meia a gente tem que pegar lá um versículo para falar para os irmãos. Tá bom, algumas vezes é base, é importante. Mas tem outras vezes que nem é necessário. A gente só faz justamente para poder dar um arcabouço para a pessoa ver que a gente está na estrutura de Paulo, que a gente não está fugindo dela. Às vezes a gente é obrigado a fazer isso, porque às vezes os irmãos, esse cara está tirando isso da onde? Que palavra é essa que a gente está sentindo entendimento dentro de nós, porque se não for da parte de Deus, não assenta. Ela não assenta no nosso entendimento. Isso é muito importante registrar. Se aquilo é palavra de Deus, ela tem assentamento dentro de nós. Porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais de Cristo. Então, quando uma palavra é dita na boca de Maurício, de Alex, de Marcos, entra dentro de mim e assenta, aquilo é palavra de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso, percebe? Eu não preciso ver se está escrito na Bíblia, porque não está. E tem que estar? Não, não tem que estar. Porque a Bíblia, Deus não está contido todo na Bíblia, gente. Deus é muito maior do que ela, não é verdade? Cristo é muito maior do que ela. Então a gente se pega, às vezes, nesses detalhes, para que os irmãos vão descontaminando também, como nós. A gente está se descontaminando disso e a gente quer que os irmãos também vão se descontaminando disso, saindo da bibliologia costumeira, tá certo? E comece a atingir patamares cada vez mais altos, que esse é o objetivo de todos nós juntos, tá certo? É seguir para o alvo. Vou só até aí. Amém, Rodolfo, é isso mesmo, concordo. É interessante, né? Porque a mesa do Cordeiro é uma mesa para os filhos de Deus, né? É que muitas vezes falta muitos filhos, muitos irmãos, né? Então a gente acaba chamando Paulo, Pedro, João, né? Para vir para a mesa, né? Porque tá faltando gente, né? Então a gente chama sempre Pedro, Paulo, Tiago, João, né? Para vir sentar à mesa, né? Mas sabemos que a realidade é que o Evangelho, né, irmãos, ele está gravado no Espírito, né? Então, ele está no Espírito, né? E nós vivemos segundo o Espírito, né? E cada um dos irmãos, né, para ser irmão, né, tem que expressar o Espírito, né? Provar e vede, né, o Espírito de cada um dos irmãos, né? Então, é provado o Espírito para saber se é o Espírito de Cristo ou não, né? Então, é interessante, né? Se queimar, né, irmãos, o tal, né, não pode ficar triste. Porque mesmo se queimar e não sobrar nada, ainda o tal será salvo, né? Pelo fogo, né? Então, quem não se submete ao fogo, né? Então, corre o perigo de perder até a salvação, né? Interessante isso, né? De falar perder a salvação, né? Porque a salvação foi dada a todos, né? Agora, quando a pessoa não submete ao fogo, né? Não passa pelo fogo, né? E o fogo tem a intenção de purificar, não de destruir, né? E eu até me lembrei, falando do Paulo, que está aqui na mesa, né? Que o Paulo fala, né, exatamente isso, né? Que ainda que tudo pegue fogo, mas o tal ainda será salvo, né? Será salvo, né, no dia do Senhor, né? Então, são pessoas que se sujeitam ao Espírito, né? E todos nós devemos ser sujeitos ao Espírito, né? Isto é, deixar, né, ser julgado pelo Espírito, pelo Evangelho, né? Isso é a Santa Ceia, né? Porque quem come e bebe e não julga a si mesmo, né? Come e bebe para a sua própria condenação, não procurando entender, né? Ou discernir o que é o corpo de Cristo, né? Essa é a maravilha, né, irmãos? Então, portanto, nós sentamos à mesa, né, para isso mesmo, né, irmãos? Então, a mesa do Cordeiro tem essa característica, né?
é fogo para todo lado, né? E nós vamos aprender a andar no fogo, né? O Senhor Jesus aprendeu a andar no fogo, né? Por isso ele aparece em Apocalipse, né? Com os pés reluzentes como um latão, né? Refinado, né? Como se passasse 7 vezes por um refino, né? 7 vezes na fornalha, né? E falando em Bíblia e tal e tudo mais, né? É bom a gente não esquecer do Apocalipse, né? Porque ninguém lembra mais, né? E o Apocalipse é interessante notar que ele mostra já a passada, né? Da igreja que estava na dimensão apostólica, né? Para a dimensão do Espírito, né? Interessante, né? Então não é mais apóstolo, né? Já subiu o nível, né? Agora é Espírito. Interessante, a igreja está no domínio do Espírito. Quando diz nos domínios do Espírito, significa que todos nós, né, irmãos, podemos, né, caminhar no Espírito, falar pelo Espírito, ser julgado pelo Espírito, ainda que falamos coisas misturadas com a carne, né? O Espírito vem exatamente como um fogo, né, para provar. Então isso é Santa Ceia. Santa Ceia, né? Por isso que no sistema religioso tem a Santa Ceia, mas é uma figura da realidade espiritual, né? Porque imagina que uma vez por mês tomar a ceia, né? E Paulo nunca falou isso, porque falou todas as vezes que os irmãos se reúnem, os irmãos devem fazer a ceia. E na ceia, o corpo de Cristo é provado, né, pelo Espírito, e assim cada um pode examinar-se a si mesmo, né? E comer, beber, né? E assim receber um alimento sólido para o seu crescimento, né, irmãos? Então é repartindo, né? O reino de Deus funciona desta forma, né? Repartindo. Então a comunhão é exatamente isso, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então quando a gente fala de Davi e outros irmãos, né, irmãos? A gente está falando do Espírito de Cristo que está em Davi, do Espírito de Cristo que está em Paulo, do Espírito de Cristo que está em Pedro, do Espírito de Cristo que está, né, em João. Ao mesmo tempo também, né, a gente vê o Espírito do homem Pedro, né, o Espírito do homem natural também, né, trabalhando, né. Na Bíblia nós vemos, né, o Espírito do diabo, né, se manifestando. Então você encontra todas as facetas, né? Mas o que é interessante, né, irmãos, é nós entrarmos nessa dimensão do Espírito. Claro que Paulo, Pedro e João, né, sempre estarão à mesa, né? Mas nós não podemos pegar, né, Paulo e ficar jogando tudo para ele, né? Afinal, Paulo disse, João e Paulo, né? E você não diz nada, né? E você fica empurrando, né, um ao outro, né? E não tem coragem de julgar a si mesmo, né? Então isso que é o bonito, né? Como o Rodolfo diz, outros irmãos, né? É a pessoa se julgar a si mesmo, né? Interessante, né, irmãos? O Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, né? Não foi ele que falou, eu vou lá para o deserto e não sei o que, não. O Espírito o levou para o deserto para ser provado, né? Assim o Espírito de Cristo, né, irmãos, nos traz para a mesa de Cristo, né? Porque depois do deserto, depois que Cristo venceu no deserto, o Senhor Jesus venceu, né? Os anjos serviram para ele uma mesa, não foi, irmãos? Logo após veio uma mesa, né? Depois de 40 dias de jejum e oração, né? Isto é, de abstenção da palavra do homem, né? Foram 40 dias de abstenção, né? Então ele absteve da palavra do homem, né? Isso é dele falar de si mesmo, né? Então quando nós passamos esses 40 dias de jejum e oração, né? Então nós vamos ser servidos pelos anjos, né? E passamos a ter uma mesa diferente, né? Mas enquanto não se chega a essa maturidade, né? Vai acontecer como aconteceu lá com Eliseu, né? Fez um caldo lá e colocaram o veneno no meio da panela, né?
E o negócio ficou feio, né? O Espírito diz, ó, tem veneno na panela, cuidado, né? Veneno no caldo, né? Então é isso que nós estamos falando, né, irmão? Sobre a liberdade, né, que há no Espírito, né? Então, a maioria dos religiosos, né, usam a Bíblia como uma plataforma, né, para o seu discurso, para a sua doutrina, né, uma plataforma para apoio, né, do que diz, né? Mas ele de si mesmo nada diz, né? Não, diz Paulo, Pedro, João, né? E o eu que está em você, quem que é esse eu, né? Está sob o domínio do Espírito? Está disposto a entrar na fornalha e andar no meio do fogo, né? Este é o ponto, né, irmãos? Então a mesa do Cordeiro é um lugar muito bom, né? Para queimar as coisas dos homens, né? E para que as coisas de Deus permaneçam, né? Não que nós fazemos alguma coisa de nós mesmos, né, irmãos? Mas são obras feitas em Deus, né? Em outras palavras, tudo que nós fazemos, entre aspas, né, não é um fazer, né? É um fazer, mas na verdade é uma manifestação do que foi feito por Deus, por meio, né, do Senhor Jesus, né, que se tornou Cristo de Deus, né? Então é a manifestação, né? Por isso que o Evangelho está totalmente numa dimensão do Espírito, né? Porque o Evangelho não é de quem faz, o Evangelho é de quem crê. Tá? Então nós estamos crendo. Quando você crê, então você está na obra de Deus. O que é a obra de Deus, então? Diga para mim para que eu possa fazê-la, né? A obra de Deus é essa, é crer naquilo que o Espírito diz. Quando você crê naquilo que o Espírito diz à igreja, né? Você está fazendo a obra de Deus. Essa é fazer a obra de Deus, né? É crer naquilo que o Espírito diz, né? Mas o que quer dizer isso, né? Como é que você vai crer no que o Espírito diz se você não sabe, né, discernir, né, ainda o Espírito da carne e o Espírito de Deus, né? Isto é o entendimento do homem, o entendimento de Cristo, né? Isso você só vai aprender com exercício, né? Se você não se exercitar, né, você não vai aprender. Então qualquer soldado que entra, né, na carreira militar, né, como soldado raso, digamos assim, né, então ele tem que estar disposto, né, a muitas vezes a correr com aquele que já está mais preparado, né, irmãos? Então esse exercício, né, não é um exercício para desfazer, né, e muito menos para menosprezar, né, o novato, né? É o contrário, né? Exatamente para poder demonstrar a ele, né? Demonstrar, né? Não com palavras de sabedoria humana, né? Mas é com as palavras do Espírito nós demonstramos o que é que Deus fez por ele, né? Para que ele possa crer, né? Então, o que significa crer? Crer significa tomar posse, né? Tomar posse daquilo que lhe é revelado, né? E aquilo fazer bem para você, como uma comida mesmo, né? Por exemplo, o Senhor Jesus morreu, né? Há 2000 anos atrás, aproximadamente, né? Como homem falando, né? E como é que nós vamos crer, né? Se não tinha televisão, não tinha rádio, não tem nada. Tem as escrituras, né? Conhecida, mas tem outra coisa mais importante, né? É que Deus escreveu a escritura no Espírito, né? O Espírito escreve a escritura no nosso coração, no nosso entendimento, né? Então, é importante a escritura? É. Mas o mais importante é a escritura que está escrita no seu coração, né? É essa que tem valor, né? Porque se você apoiar em Pedro, Paulo, Tiago, João, né? E eles mesmos vão dizer quem é Pedro, quem é Tiago, quem é João, se não são apenas ministros, né? Ministros que serviram no seu devido tempo a favor daqueles que vão herdar a salvação. Portanto, os apóstolos, né? Os evangelistas, né? E todos aqueles que tiveram, né, a primícia do evangelho para anunciar no mundo conhecido da época,
a qual Paulo disse que pregou ao mundo todo, né, o Evangelho, até interessante, né, que ele pregou a toda criatura que há debaixo do céu, ele usou esse termo, né, muito forte, né, dizendo o quê? Que o Evangelho já, né, a graça foi derramada sobre toda a carne, né, e agora nós temos que viver o efeito da graça, né, o efeito da graça é a ação do Espírito, né, então tem que acontecer no espírito dos irmãos, né? E os irmãos têm que ganhar ousadia para expressar o Cristo que está em você, né? E assim nós possamos crer, né? Como é que eu vou crer em Cristo, né, irmãos? É o Cristo que está nos irmãos, não tem jeito, né? E como é que nós vamos crer? É nessa comunhão, né? Nessa comunhão que o Espírito manifesta, né? A sua personalidade, né? A sua vida, né? É um exercício mesmo, né? Câmbio. É verdade, irmão, verdade. É como o irmão Rodolfo falou. Eu lembro de Cristo, né, quando ele esteve aqui em carne, e ele falando para o povo de Israel lá, principalmente para os religiosos da época lá, os fariseus, saduceus, foi escrito por Moisés, mas eu vos digo, Cristo sempre tinha uma palavra para falar para eles, só que eles não acreditavam, eles preferiam acreditar no que estava escrito e não no que a palavra viva de Deus estava falando, entendeu? Eu creio assim mesmo, como os irmãos estão falando aí. E Paulo também, voltando Paulo aqui, né, diz, vós sois cartas vivas, né, escrita não com tintas, mas no espírito, né. Então, hoje a gente é um livro aberto, e que está sendo lido por todos, amigos, vizinhos, parentes, família, filho, pai, vô, neto, a gente está sendo lido, entendeu? E essa leitura é feita no Espírito, né? É no Espírito. Então, todos eles, e principalmente Paulo, sempre aparece Paulo, porque Paulo falava pelo Espírito. As coisas foram reveladas para ele no Espírito, não era escrito. Ele só usava mesmo a Escritura Sagrada para os judeus na época. Mas quando ele saiu lá de Jerusalém e foi para Roma, ele começou a falar. E o povo ficava admirado, porque Paulo falava da ressurreição, da ressurreição, da ressurreição. Cristo ressuscitado. Não era mais Jesus de Nazaré. Era um Cristo ressuscitado para a vida eterna. Então, a gente tem que tomar base, mas crescer, né? Crescer em graça, no conhecimento da graça. E além disso, muito além do véu, né? Então, até Pedro, Tiago, João começaram a combater Paulo, porque Paulo falava pelo Espírito e eles falavam pela letra. Só que mais tarde Pedro já foi tendo discernimento, João, Tiago, entendeu? Mas em algumas coisas que você lê até nas cartas de João, nas cartas de Pedro, nas cartas de Tiago, você vê eles meio que combatendo o que Paulo dizia, né? Paulo falava que a gente não precisava de obras, era a fé. E Tiago já fala que tem que ter obras além da fé. João fala que se alguém falar que Jesus não vem em carne é mentiroso, né? E Paulo já falava que a gente não deveria olhar mais o Jesus em carne, mas sim em espírito, né? Então, a gente tem que ter discernimento das coisas, porque eles misturaram muito. Então, o irmão Rodolfo tem muita razão na hora que fala que não se baseia, porque o Espírito está falando à igreja. Então, a gente tem que ter esse discernimento.
E o irmão Marcos colocou muito bem, a gente tem que ter esse discernimento para poder passar para os irmãos, aprender e ensinar também a outros, né? Então, mas somos um livro aberto, usados, né? O Espírito habitando em nós para poder testemunhar a obra redentora de Cristo em nossas vidas e na vida de que ainda não foi despertado. É isso aí. Isso tem muito fundamento. Você veja, até no tempo dos profetas, veja só, no tempo dos profetas, os profetas não pegavam em escritura para falar. É isso que a gente está aqui acrescentando. De forma alguma a gente contesta a Bíblia e tudo mais, não. É isso que a gente está pegando aqui. Porque a pessoa ela tem que falar de si, ela tem que falar por si. Ela não pode falar pela escritura, percebe? Como religioso, como o irmão Maurício bem colocou. Aquelas pessoas que se reuniam ali no templo, como se reúnem hoje nos templos, eles só falam da Bíblia. Porque aqui está escrito, aí bate na Bíblia assim, né? Porque aqui está escrito e tal. Eu falo, mas gente, não é isso, né? Não é isso que Cristo fazia, não foi isso que Paulo fazia, não foi isso que os profetas faziam. O profeta não usava nem essa expressão, lembra? Que é muito corriqueiro utilizar, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Os profetas falavam em meu nome. Os profetas falavam em nome deles. Ele não falava do Messias, em nome do Messias que haverá de vir. Não, eles falavam em seus próprios nomes. E a gente não vê, se não me engano, só em Atos que tem uma menção disso. Eu não sei nem se isso foi mexida dos religiosos da época, mexendo ali no livro de Atos, né, para botar essa expressão, que em nome de Jesus, porque o nome aí é a coisa menos importante que há na história. O nome aí faz sentido, a fama, a obra que ele tinha, e não o nome dele, porque o nome de Jesus não é importante. Podia ser José, podia ser Pedro, Antônio, Doroteio, qualquer coisa, entendeu? Essa é a questão, o nome aí não é importante, por isso que as pessoas ficam se pegando tanto, falando os nomes de Deus e não sei o que. Isso tudo é de uma besterol, é um besterol atômico, é uma coisa assim triste, porque nos deixa tristes, né? Porque a gente tem visto demais, isso aqui já foi badalado tantas vezes aqui nessa vida, vocês não têm ideia da quantidade de vezes que nós já tivemos que falar assim, Yeshua e Yarro e Alro, e o outro diz que é Yalroshua, o outro é Yehoshua. Meu Deus do céu, uma besterol acerca disso. Isso não importa. Isso não importa, precisa chamar Asdrúbal. Qual o problema do Cristo chamar Asdrúbal? Não faz diferença. O que importa é a obra que ele fez. Tá certo? O nome não é importante. Até porque foi tudo apagado, desmexido, desmisturado, né? Graças a Deus, o conteúdo pragmático da Escritura que ele falava por parábolas, isso eles não conseguiram apagar. Por quê? Porque não conseguiram entender. Porque estava numa linguagem do Espírito. E aí o religioso lia aquilo ali, e aquilo ali foi feito para confundir o entendimento do sábio mesmo. Então o sábio religioso lia aquilo ali, não entendia patavinas, né? Que é como a gente diz aqui no Rio, não entende patavinas daquilo, e aí simplesmente não mexeu. Graças a Deus, né? Aleluia que não mexeu. Então, aquilo chegou até nós para que a gente, através da linguagem do Espírito, pudéssemos entender o que está ali, né? Por isso que não falamos mais a língua dos homens e nem a língua dos anjos. Nós falamos a língua do Espírito, que é muito superior a essa, tá certo? Como Paulo dizia, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não falar a linguagem do Espírito, eu nada serei, né? Se eu não tiver Cristo dentro de mim, que é o amor de Deus, para com todas as suas criaturas, eu nada terei. Se eu não compartilhar, né, o perdão de Deus vindo através de Jesus Cristo, eu nada terei. Quer dizer,
Que obra é essa que eu estou ensinando? Quer dizer, falando em meu próprio nome, eu tenho que falar em meu próprio nome, mas eu tenho que usar o fundamento que Paulo usou. Essa é a questão, né? A gente fala no nosso próprio nome, mas no fundamento da graça maravilhosa, né? Então a gente está falando das mesmas coisas, não importa a altura do prédio, não importa se já está lá pertinho do céu ou se está mais embaixo um pouquinho, todos estamos caminhando para as alturas, não é? Mas estamos falando em nosso nome e não em nome de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Marcos, de Judas, de Lucas, não, falamos no nosso nome, porque somos pessoas individuais. Não falamos em nome de terceiros, não falamos em cima de livros, textos, falamos pelo Espírito de Cristo. Por isso, né, as coisas têm acontecido, né? Por isso a nossa palavra é uma profecia, por isso a nossa palavra é uma oração incessante, porque não falamos de uma escritura que é morta, que é letra. Tá certo? Falamos sim pelo Espírito vivificante do Cristo em nós. Isso sim, isso dá vida e vida abundante, porque faz os irmãos crescerem na graça. E a gente está falando daquilo que Cristo fez dentro de cada um de nós. Isso também é dar testemunho de Cristo. Quando eu falo da Escritura, quando eu falo de Paulo, falo de Pedro, eu não estou dando testemunho de Cristo. Eu estou dando um pseudo-testemunho de Paulo. Como eu vou dar testemunho de Cristo? Eu não estou. Pois Paulo, estava falando de Cristo. Pedro, estava falando de Cristo. Como é que eu vou dar testemunho de Cristo se eu não vivenciei aquilo ali? Então eu só posso falar daquilo que está dentro de mim, então tem que falar de mim mesmo. Essa é a questão que a gente se pega na mesa do Cordeiro. Porque as pessoas não estão falando de si, estão falando de uma coisa que está escrito. E estão falando, aí sim, em nome de Paulo, em nome de Pedro, mas nunca em nome de Jesus. Nunca em nome de Jesus. Porque do Jesus eles não podem dar testemunho, eles podem dar testemunho da palavra que eles leram. E essa palavra não foi escrita por Jesus, não é? Foi escrita por Paulo, por Pedro. Quer dizer, ou algum daqueles homens escribas, né, escreveu em nome deles, ou por eles, ou arremedando eles, né? E aí estava falando por aí. Então é um testemunho daquelas pessoas, e não nosso. Não falamos, não, essas pessoas que estão dentro da religião, elas não falam de si, elas falam dos outros. Em nome dos outros, mas jamais, isso eu asseguro a vocês, jamais em nome de Jesus, porque Jesus não está na boca de qualquer um. É preciso que ele esteja na boca do Espírito, que ele esteja na boca do santo e não do profano. E aquele homem que está falando em cima de uma letra morta, ele está falando sobre profanações, ele está falando de blasfêmias. E isso é forte, hein? Eu estou falando isso, que isso é forte, está saindo de dentro de mim agora. Eu ainda não tinha, a gente não tem censura sobre o que vem. A gente só tem censura depois que fala, né? Por isso é que a gente bota na mesa do Cordeiro para que os irmãos julguem. Então, isso está vindo e a gente não pode impedir os fluir do Espírito, né? Então a gente deixa fluir. Então isso é forte, mas eles não falam em nome de Jesus, eles falam em cima daquilo que está escrito, que alguma pessoa escreveu em nome daquela pessoa que falou. E quem falou foi Paulo, foi Pedro, foi Tiago, foi João, foi Bartolomeu, quer dizer, os apóstolos ali, né? Ou os profetas ali, mas nunca em nome de Jesus. Esses homens não podem falar em nome de Jesus, porque não estão falando com a palavra dentro de si, não estão tirando de dentro de si, como nós fazemos aqui, tirando a palavra que vem à nossa boca, percebe? Esse é o diferencial, só tem aí.